E... Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. Pô, boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual conexão mais próximo da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, a sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. Vamos lá. Bom dia. Bom dia para todos. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês estejam tendo uma boa experiência aqui com a gente. Estejam um bom domingo. Fiquem à vontade. Vocês estão entre irmãos, você está em casa, independente de onde você vem, da fé que você tem, ou da falta de fé que você tem, ou da religião que você carrega, da fé, enfim, independente de que você seja, você está em casa. De qualquer forma, pelo menos enquanto pessoas, a gente fica muito feliz de estar juntos, né? Bom, alguns rostos novos já, né? Novos assim, depois do ano novo, né? Galera voltando de férias, viajando, agora tá voltando de férias já, e a gente começa a se juntar novamente. Os primeiros 2 domingos, né? A gente vai devagarzinho voltando aí no tranco. A gente está numa série sobre resoluções. Estamos falando sobre resoluções, que são aquelas metas e objetivos que a gente tem quando começa todo ano, né? A gente tem para esse ano, vou fazer isso, aquilo, bababá, e a gente tem metas, objetivos para alcançar, que é o que a gente chama de resoluções, né? As resoluções de ano novo, junto com as metas de ficar mais magro, de ficar mais rico, de namorar, de ficar solteiro. De repente tem gente que entra assim, nesse ano eu não aguento mais. Então, dentro de todas essas metas e objetivos, sonhos, enfim, não é e nunca vai ser a nossa intenção de dizer para vocês que metas vocês devem ter. Porém, o que a gente está tentando comunicar nessa série que termina hoje de repente, nós, pelo menos aqueles que são cristãos, a gente deveria entender o solo o qual a gente está plantando as nossas metas, né? Então, o objetivo não é ensinar a meta para ninguém, não é ensinar o objetivo para ninguém, falar qual o sonho que você deve ter. O objetivo é nos lembrarmos de quem somos. Falamos sobre princípios, sobre fundamentos, responsabilidades. E hoje, fechando a série, a gente vai falar principalmente sobre isso, sobre responsabilidades, né? Todo mundo tem um filtro para escolher, para decidir sobre a sua vida. Tudo que você vai fazer, você fala o seguinte: devo fazer? Vou fazer? Né? Eu chamo você para matar alguém, você vai falar: opa, não posso. Por quê? Porque princípio, não pode matar os outros. Então, você, mesmo inconscientemente, que não seja um checklist ali na sua mão, você vai fazer um filtro. A gente deu exemplo, né? Assim, eu vou chamar alguém, vamos dar um rolê, vamos. Aí, peraí, se você tem um filho, você tem que pensar: eu tenho com quem deixar, ele pode ir junto, senão eu não posso ir. Por quê? Por conta das minhas responsabilidades. Então a gente faz cheques a todo momento para tudo que a gente decide. E deveria ser dessa mesma forma quando a gente conversa sobre resoluções, né? A gente vai alcançar o que esse ano? Porque de repente algumas coisas que nós queremos alcançar, como metas, vai passar por cima, atropelando tudo quanto é tipo de princípio, tudo quanto é tipo de responsabilidades, fundamentos que nós, aqueles que se dizem cristãos, nós deveríamos ter.
Então, por isso, hoje a gente falou sobre princípios, né? Passamos aí pelo primeiro dia sobre uma das grandes metas, né? Esse ano eu vou ter uma melhor vida espiritual. A gente falou um pouco sobre esse tal de vida espiritual. Será que isso é possível mesmo? Existe? Não existe? Falamos sobre isso no primeiro dia. Domingo passado, o segundo dia da série, a gente falou sobre o princípio do corpo, né? Que cada parte fazendo a sua parte bem feita e faz o corpo funcionar. E se uma parte não faz, sobrecarrega a outra. A gente deu o exemplo da perna. Se uma perna para de funcionar, todo o peso do corpo passa para outra. E essa perna agora sobrecarrega uma função que não era para ser dela, era para ser da outra. E a gente falou sobre isso, sobre o princípio do corpo, cada parte fazendo a sua parte. Demos exemplo do bebê. Vocês devem lembrar bem do exemplo do bebê, que é o bebê cagão. O bebê cagão faz cocô, tudo que o bebê faz é isso, cagar. E aí Paulo, ele fala pra galera, deixemos de ser como crianças, paremos de nos comportar como crianças, como infantis, porque o infantil, ele é um bebê. O bebê faz o quê? Faz cocô. E aí precisa de sobrecarregar alguém para lá, além de si próprio limpar, agora tem uma tarefa a mais, de limpar aquele que ainda não é maduro. Então, atrás de cada bebê cagão, tem um adulto sobrecarregado, limpando o que não era para ser dele. Porém, é isso que acontece com crianças. Mas quando a gente fala sobre reino, com Bíblia, a gente está falando sobre pessoas que ainda não alcançaram maturidade. E para cada um que decide se planejar para ser um fardo nas suas resoluções, se planeja para não cumprir a sua parte no corpo como um todo, para cada vez que eu me abstenho de alguma responsabilidade, uma outra pessoa assume aquela responsabilidade. É o exemplo do casal que vai e faz exercícios, faz academia e cuida da sua saúde. Porque se você não cuida da sua saúde hoje, se você não toma essa responsabilidade hoje, o seu cônjuge vai ter que tomar essa responsabilidade por você, cuidando de você doente amanhã. Então, tudo na vida é isso. Se você não toma a responsabilidade, alguém vai tomar, porque o peso nunca muda de peso. O peso sempre é o mesmo peso. 100 quilos para 100 pessoas é 1 quilo para cada um. 100 quilos para 2 é 50. Nem todo mundo tem o músculo do Fernando. Então, fazer o quê? A gente vai fazer mais força. A gente vai carregar mais peso. E aí sobra para quem é responsável limpar os bebês que só chora e caga, né? É isso que sobra. Sobra para quem é responsável cuidar daqueles que se abstêm da sua parte do corpo. Para cada perna que não funciona, tem uma outra que dobra o peso. E aí chegamos hoje no tema, então, sobre responsabilidades, que eu comentei no domingo passado, né? Assim como a gente viu sobre criança, tem aquele que caga, hoje a gente vai falar sobre aquele que limpa, né? É o responsável. É aquele que está acumulando função, aquele que entendeu a responsabilidade. Porém, eu acho que não é algo que a gente consegue simplesmente falar e a gente ouve e fala, é mesmo, vou fazer isso. Por quê? Porque é algo que a gente fala a vida inteira. É algo que não é novidade para ninguém. Desde o primeiro dia dessa série a gente está falando. É uma série de coisas óbvias que a gente cresce ouvindo, mas que por algum motivo a gente escolhe cagar, né? O famoso escolhi cagar. Então, eu acho que não seria legal falar sobre responsabilidades como um dever, mas de repente vamos tentar construir um fundamento, entendermos sobre o que a gente realmente fala quando a gente está falando sobre responsabilidade. Porque com a consciência correta, a gente vai ter a plena convicção, a ciência, a sabedoria, a informação correta para que a gente decida propositalmente cagar ou não. A gente vai decidir a partir de agora, entendendo essas responsabilidades, você vai estar consciente das suas decisões. E aí, claro, continua sendo totalmente opcional cada um fazer o que acha que tem que ser feito de acordo com aquilo que carrega de princípio, de acordo com aquilo que acredita. Porém, enquanto cristãos, existe alguma coisa princípios que a gente não deveria, pelo menos, ignorar. A gente vai passar por João 13, o Evangelho de João, no capítulo 13. Caso você tenha uma Bíblia e queira acompanhar, a gente vai passar por alguns versículos. A gente vai ler João, capítulo 13,
Se caso também você queira uma Bíblia e não tem umas Bíblias nas mesinhas de centro, fica à vontade, é sua, pode pegar e acompanhar. Ou não, eventualmente eu também vou passar por todos eles, então, vida que segue. João 13 fala um pouco sobre essas responsabilidades, sobre esses fundamentos. É uma parada muito, muito profunda, na verdade, é um negócio muito, muito além do literal que está aqui, e que nos ensina muito sobre essa base do caráter daqueles que são cristãos ou são como Cristo, e sobre fundamentos da nossa responsabilidade, que começa o seguinte, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, a gente sempre comenta sobre isso, quando falamos sobre Cristo e hora e tempo, chegada é morte, né? A hora dele morrer. Então, nesse caso ele explica, né? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, uma forma bonita de dizer que era a hora dele morrer, como havia amado muito os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Esse começo de capítulo, a gente começa entendendo que Deus ele começa a construir um fundamento de responsabilidade aqui. Mas a primeira coisa que ele faz é mostrar um pouco sobre o caráter dele mesmo. O caráter que ele tem, aquilo que ele carrega. E ele fala aqui que amando muito os que estavam no mundo, os amou até o fim. Isso aqui é normalmente o contrário, o oposto do que a gente faz nas nossas resoluções de ano novo. Por quê? Porque o ano que passou, a gente faz o quê? Aquilo foi ruim, então nesse ano eu vou melhorar. E aí, normalmente, quando a gente fala sobre corpo de Cristo, sobre sermos como Cristo, apontar Cristo e gastar tempo, fazer mais força, aquele negócio todo, a gente normalmente vai olhar e falar assim, ano passado eu fiz muita força, e para esse ano eu quero fazer menos. Para esse ano eu vou me abster das minhas responsabilidades, porque eu não quero mais, eu quero gastar um tempo para mim. Esse ano vai ser para mim e para minha família, e eu não vou mais fazer tanta força. Nesse ano passado eu gastei muito dinheiro ajudando um monte de gente. Poderia ter aplicado, poderia ter ficado mais rico, não fiz. Esse ano agora eu vou gastar menos dinheiro. E normalmente a gente vê o que é ruim, o que te atrapalhou, o que doeu, o que machucou, o que fez mais força, o que te arregaçou mais, e você muda para o ano que vem. Aqui, Jesus faz o contrário. Ele é como se ele estivesse olhando para o passado, para o ano 32, que ele olhou para o ano passado e falou o seguinte, ano passado eu amei muito os meus. E por amar muito os meus, justamente porque eu amei demais todo mundo, eu agora estou sendo perseguido e eu vou morrer. Ele sabe que já está chegada a minha hora, já chegou. Então, por amar demais os meus, eu estou sendo perseguido e agora eu vou morrer por conta disso. E agora para o ano que vem, o que eu vou fazer? E ele então, por amar demais e morrer por conta disso, os amou até o fim. O que Jesus faz? O ano passado, por conta de X coisa, eu vou morrer. O que eu vou fazer para o ano que vem? A mesma coisa, porque é isso que eu faço. Eu amo, nem que isso custe a minha vida. É Jesus olhando suas resoluções. Aquilo ano passado acabou comigo. Vamos continuar ano que vem, para terminar de acabar comigo. Porque é isso que Cristo faz. Isso fala muito sobre o caráter de Jesus, né? O caráter de Cristo. E aí a gente continua. Então, Jesus começa se apresentando e ele continua, versículo 2, ele fala o seguinte. Então, tendo acabado a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, Judas já tinha sido entregue, ele já tinha feito o que era para fazer. E no versículo 3 ele fala o seguinte, e Jesus sabendo, essa é a parte interessante, porque Jesus sabia, essa é a informação importante para a gente entender o contexto de tudo que está acontecendo aqui. Jesus já sabia de quê? Sabia de Judas, que estava o traindo, e também o quê? Que o Pai tinha depositado na sua mão o poder de todas as coisas, e que ele havia saído de lá e estava agora retornando para lá. Deus já tinha entregado nas mãos de Jesus o poder de todas as coisas. Aqui entra um papo que nem cabe agora, nem dá tempo, mas as coisas nesse momento, pelo que eu entendo, Jesus já sabia, Deus já tinha dado o poder sobre todas as coisas para Jesus,
Por quê? Porque, como a gente leu no primeiro versículo, a hora já tinha chegado. Então, o reino já aconteceu. As coisas que estavam espiritualmente, vamos dizer assim, para serem concluídas, já tinham sido concluídas, por mais que terrenamente faltava alguma coisa, que era o fato da sua própria morte. As coisas que deveriam acontecer espiritualmente já estavam feitas, decididas. Ainda não tinha está consumado. Mas parece que espiritualmente já estava, nesse momento aqui, já estava pronto, já estava feito. O perdão já tinha lançado. É claro, esse aqui é o papo que a gente sempre se embola nele, falando sobre a temporalidade, falando sobre a cruz do jardim e aquela coisa toda. Não vamos entrar, mas nesse momento, Jesus sabia. Isso é importante para o contexto. Jesus já sabia. Sabia de Judas e sabia que já estava tudo pronto. E então ele continua. E então, versículo 4. Levantou-se da ceia, Jesus, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, ele amarrou na sua cintura a toalha. Depois, ele coloca água na bacia e ele então começa a lavar os pés dos seus discípulos. Parte crucial do que está acontecendo aqui. E ele começa a lavar os pés e enxugar os pés com aquela toalha que ele amarrou na cintura. Deus lavando os pés dos seus discípulos. Nesse momento, para quem estava lá ouvindo, fez sentido de repente na hora. Pum! Entendi, por conta disso, daquilo. Para a gente, de repente, demora um pouco para pegar tudo. Por quê? Porque era da cultura, no momento. Havia já o costume naquele momento, naquela época, naquele ano e naquela região geográfica no país, e havia o costume das pessoas andarem nos desertos e nas estradas e viajarem, e sempre que chegavam numa casa, na casa de alguém, na casa de alguma visita, ele lavava, ele batizava os pés e as mãos, né? Por muitos momentos ele até chamam de batismo das mãos dos pés, que ele chega numa casa e ele lavava os pés. Por quê? Por conta da sujeira que estava rolando mesmo. Então, ele, mesmo que ele estava tomando banho, passou o perfume, já estava cheiroso, estava tudo certinho, de um lugar para outro, era tudo longe, tudo quente e tudo poeira. Então, ele sujava o pé. Chegava lá e tinha que lavar os seus pés para entrar na casa daquele convidado, daquela pessoa que estava indo. E esse é um outro ponto muito importante dessa história, porque a caminhada sujava os pés. Durante a caminhada, eles sujavam os pés. Isso é um outro ponto muito importante para a gente entender todo esse momento que está acontecendo aqui. Então já era comum para eles lavar os pés. Porém, não dessa forma. Não aqueles que eles chamavam de rabi, o mestre, o senhor. Não o senhor. O senhor lavando os pés dos seus discípulos era algo incomum. Porém, a cultura de lavar pé era uma parada mais rotineira. E mais uma vez, repetindo, para que isso entre na sua cabeça, porque faz muito sentido para o que a gente vai falar, lavavam os pés, porque os pés se sujam durante a jornada. Durante a caminhada, os pés se sujam. E aí, isso para eles fez sentido, mas de repente para a gente não faria tanto se a gente não soubesse isso que está acontecendo, que é isso que eu falei agora, já era cultura, já era comum. E então, daquele momento, a gente vê Deus encarnado, o Cristo, que era Deus e estava com Deus desde o começo, desde o haja luz até a consumação de tudo. Ele estava ali, se rebaixando, lavando os pés dos seus discípulos. Isso sozinho já carrega uma grandeza absurda por conta de Deus se abaixar, se diminuir, se esvaziar, se humilhar para lavar os pés dos seus discípulos. Era uma coisa bem comum. Tanto que ele continua o rolê ali, lavando os pés da galera. E no versículo 6 ele se aproxima do discípulo que é mais rabugento, que é mais brabo, que é mais esquentado, né? O discípulo mais estouradão, brabão. Então aproximou-se de Pedro, Jesus, para lavar os seus pés. E então Pedro fala o seguinte, versículo 6, né? Senhor, você está querendo lavar meu pé? Jesus respondeu o seguinte, sim, eu vou lavar, o que eu faço agora você não sabe por quê. Porém, você vai saber depois. Então Pedro retruca, jamais
De maneira nenhuma você vai lavar meu pé. Não tem como, não existe a possibilidade do meu mestre, o Messias, lavar os meus pés. E aí Jesus dá uma apelada, claro, né? Se eu te pego na saída, se você não deixar eu lavar seu pé. Tipo isso que ele falou. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí quebra, porque aí, né? Aí agora até eu. Aí, assim, não vou ter parte com o mestre. Aí ele já pensou em tudo e falou assim, beleza, então lava meu pé. Mas já que é para ter parte com o Senhor, então lava tudo, pô. Lava tudo. Ele fala, não só os pés, mas também minha mão, mas também minha cabeça. Me dá um banho inteiro, já que é para ter parte contigo, me dá o banho inteiro. Aí chega um momento absurdo desse diálogo, que é quando Jesus ele responde então Pedro e fala o seguinte: aquele que está com o corpo limpo, lavado, não precisa de tomar outro banho, senão os pés. Aquele que já está limpo não precisa de banho. É a parte daquela cultura. Você só precisa de lavar os pés, porque o seu corpo já está limpo. Porém, a caminhada suja os pés. Então, quem tem o corpo limpo não precisa de tomar outro banho. Somente lavar os pés. Todo o resto está limpo. Ele até termina falando o seguinte: nem todos, né? Por quê? Porque aí ele explica no 11. Por conta que entre vocês tem um que não está tão limpo assim. Ele estava comentando de Judas, que era aquele que havia o traído. Beleza. Nesse momento, o que está acontecendo aqui é algo muito fora do que a gente consegue conceber como pessoa. Jesus Cristo, como eu sempre falo, Jesus Cristo não perdia tempo. Cristo, ele era Deus e ele jamais faria alguma coisa só pela coisa ali do momento. É as pequenas causas, né? As pequenas causas que a gente estava conversando na conexão, é a pequena causa. Ele nunca fazia nada só pelo momento ali instantâneo. Até as suas próprias curas não era para o cara propriamente ficar curado no momento e daqui a alguns anos morrer de novo. A gente viu que as curas apontavam alguma coisa. Eles acreditavam que cura era sinal de pecado, então quando Jesus curava, as pessoas olhavam Jesus curando e acreditavam que Jesus perdoava pecados, e não aquele que curava. Então existia propriedade, existia porquê, intenção sobre tudo o que Jesus fazia. E Jesus era incrivelmente eficaz no que fazia. Jesus era muito bom naquilo que ele fazia. E ele então, entendendo sobre isso, entendendo que tudo o que Jesus faz aponta para algo eterno, nada é terreno, nada é momentâneo, tudo o que Cristo faz é eterno, a gente precisa de ler esse texto de novo, entendendo o que Cristo estava realmente falando. O que nesse momento aponta para uma eternidade. Porque a partir desse momento a gente começa a ler, no capítulo, que todo o poder já havia sido dado. Aquilo que era para ser feito já tinha sido feito no céu, espiritualmente falando. Então Jesus chega assim e fala para ele: vou limpar os seus pés. Quando Pedro fala para limpar o corpo inteiro, ele fala: não precisa de lavar o seu corpo. O que a gente entende de corpo? Que a gente viu domingo passado. O corpo é aquele pelo qual, mesmo sendo um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito e um só corpo, o corpo é um por meio de todos. Por meio de todos nós. Então, o corpo de Cristo, o corpo, quando a gente fala corpo, quando Cristo fala sobre corpo, ele está falando de todos. Então, quando ele chega nesse momento, Pedro pede para que ele fosse lavado por inteiro, Jesus fala o seguinte: o corpo, que é o todo por meio de todos, o corpo já está limpo. E aquilo que está limpo não precisa de ser lavado novamente. O corpo, esse problema do corpo, da sujeira do corpo, o que Jesus estava falando era o problema do pecado, o problema da humanidade caída, do corpo que vive no pecado e jaz no maligno. O corpo, eu já resolvi esse problema. O corpo está limpo. E aquele que está limpo uma vez, se eu limpo, ele está limpo para sempre. É Hebreus 10:10, Paulo comentando: aquele que nos tirou do pecado, da sujeira, e aí nos trouxe para a luz, nos lavou com o seu sangue, e uma vez que Jesus lava, a gente está limpo para sempre. Limpo para sempre. Uma vez que Jesus nos lava, a gente nunca mais precisa de ser lavado de novo, porque Cristo não nos lava com água, ele nos lava com o seu sangue. E tudo aquilo que está selado no sangue de Cristo, não existe ninguém mais poderoso do que Cristo para tirar e arrancar isso de lá. Então,
teologia, falando, né, de uma forma mais... para que a gente entenda o contexto, isso é o que a gente chama de justificação. É o que Cristo está mostrando nesse momento. Justificação. Aquele que é justo nos lava o corpo com o seu sangue e nos faz justificados. É o processo de justificação. Então, o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, aquele que eu limpei, não precisa de limpar de novo. O corpo de vocês já estão limpos. Tudo que você precisa agora, já que o seu corpo está limpo, é limpar os seus pés. Porque agora, mais uma vez, os seus pés sujam durante a caminhada. Os pés sujam durante a nossa jornada, enquanto vivemos. Durante a nossa vida, enquanto vivemos, os nossos pés se sujam, porque nós, por mais que sejamos espíritos, sejamos eternos, a gente ainda é corpo, a gente ainda é gente. Então, enquanto a gente vive na terra, enquanto a gente vive a nossa jornada, a gente está no mundo onde jaz do maligno. Não é isso que está escrito? O mundo jaz do maligno, no pecado. O mundo descansa no pecado. Então, enquanto a gente vive aqui no mundo, a sujeira ou o pecado, ele sim nos atinge. A gente troca essa sujeira o tempo inteiro. A gente está sempre sendo sujo, porque a jornada suja os nossos pés. Então, por mais que nós estamos salvos, os nossos pés se sujam na caminhada. Então, Jesus fala o seguinte: por mais que eu já limpei o seu corpo, você precisa de constantemente limpar os seus pés, porque durante a sua vida, essa sujeira te alcança. Esse é o processo que chamamos de santificação. É o processo pelo qual todo aquele que já foi justificado, aquele que já foi salvo, ele está constantemente em aperfeiçoamento, em constante limpeza dos pés, ou seja, em constante separação sua com o pecado, processo de santificação. Existe um termo, eu não gosto muito de falar sobre termos, coisas técnicas, pelo menos aqui na pregação, mas tem coisa que é bacana. A gente tem um termo chamado já e ainda. Ou tem gente que conhece como já e ainda não. Esse é um tema teológico que, se você buscar, você vai encontrar algum material sobre isso, livros e tal. O famoso já e ainda é o termo que já aconteceu e ainda não. É aquela parte que o nosso cérebro humano, de repente, não consegue compreender 100%. Já e ainda. O já e ainda é Paulo mandando uma carta para Coríntios, onde ele chega e fala o seguinte: eu destino essa carta aos santos de Coríntios. De Corinto, né? Cidade de Corinto. Eu dedico essa carta, escrevo essa carta aos santos de Corinto. Ou seja, já é santo, porque nós recebemos o título já, santo. E no que está escrito na carta, que é em Coríntios também, ele fala o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a face do Senhor como um espelho, nós somos transformados de glória em glória até que a gente chega à imagem daquele que é santo. Então é o já e ainda. Ele escreve a carta aos santos dizendo que a gente está sendo santificado. É a balança um pouco até difícil de compreender. É tipo um casamento, pode crer? A gente casa num dia. Dia 10, eu casei, dia 10, tá ali. Dia 11, você sabe como é ser casado? Não. Não sabe, porque você está num processo de aprender. Para quem é casado, sabe que, por exemplo, o primeiro ano do casamento é loucura. Loucura. É o agridoce, né? É ao mesmo tempo que é muito bom, é muito ruim. É o melhor tempo do casal quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é coito. A gente é excelente. O primeiro ano é excelente. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande meleca. Por quê? Porque, cara, duas culturas morando numa mesma casa. Parece uma guerra mundial. É o tempo inteiro querendo um matar o outro. De vez em quando acontece. Mas, ao mesmo tempo, né? Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Então, o primeiro ano de casamento é isso. A gente fica nessa sacanagem de aprender a ser casado, mesmo que a gente já tenha um título de casado. Então, eu recebo o título, mas eu ainda estou aprendendo. É o já e ainda não.
É o que a gente aprende nesse esquema de já e ainda. Ou seja, nós somos santos porque o corpo já está limpo. A gente foi justificado. Jesus está falando o seguinte: aquilo que eu limpei está limpo para sempre. O corpo, a salvação de vocês foi banhado no meu sangue, já era. Porém, é importante que você limpe os pés, porque durante a jornada os pés se sujam, que é santificação. Como a gente falou de Paulo em Coríntios, de glória em glória, vamos sendo transformados. E aí a gente chega no terceiro processo, que é da glorificação. Justificação, o Senhor salva e salva para sempre. Santificação, nós constantemente nos aperfeiçoamos para parecer mais com Cristo. Glorificação, recebemos um corpo glorificado e moramos com Ele para sempre. E é assim que é as três pilares ali de fundamentos da vida. Então, por mais que, é o que Jesus está falando aqui, que você já foi limpo, né? Ele já limpou o corpo, você já está perdoado e a sua salvação está comigo, a sua jornada precisa de ser constantemente aprimorada. Porque aquele que é justificado, os frutos de justificação, ele é a necessidade de santificação. O ser justificado deveria ter os seus desejos reorientados. Deveria ter as suas responsabilidades reforçadas. Aquele que foi justificado deveria ter maturidade para entender que, uma vez que eu sou gente ainda, durante a jornada, os meus pés se sujam e eu preciso de limpar. Santificação. A palavra santo, ela é a palavra que significa separação, separado. No Antigo Testamento, kadosh era a palavra do hebraico que mostrava, por exemplo, para os templos, o tabernáculo, porque era um lugar separado de todos os outros. E santo, e a gente traduz kadosh para santo, né? Mas a kadosh significa separado. Então, os lugares que eram santos, que eles tinham como, de repente, era o que a gente chamaria de sagrado, era separado para aquilo. No Novo Testamento, a palavra que a gente traduz para santo é hagios, que é do grego já. Porém, no Novo Testamento, em Cristo, hagios nunca se dá a lugar nenhum, nem a objeto nenhum. Sagrado nunca é nada tocável. Sagrado, hagios, é sempre Cristo e a sua igreja. Porém, hagios também significa separação. O processo de santificação é esse processo constante de separação do homem do pecado. O nosso processo constante de aperfeiçoamento, de nos separar. Os frutos de justiça, eles são desejos de santificação. E não deveria e não deve ser diferente disso. A separação nossa do pecado, santificação. E aí chega um ponto interessante. Porque esse processo de santificação, ele deveria pelo menos, né? Como que esse processo se dá? Ele se dá pela obra do Espírito Santo, pelo poder da palavra e pela vida em comunidade. A vida ativa do corpo, de cada parte do corpo fazendo a sua própria parte. Esses três pilares fazem a santificação acontecer. E essa santificação, a gente chega na conclusão que é necessária. Por quê? Porque na caminhada a gente suja os nossos pés. Durante a vida a gente peca, a gente suja. O pecado está aí, o mundo já é maligno e a vida é essa mesmo. A gente vai vivendo e vai sendo constantemente cercado pelo pecado. Não pode ver um pecado que quer pecar, né? Não é igual dirigir, não pode ver um buraco que cai dentro do buraco. É isso, exatamente. Não pode ver um pecado, tem uma oportunidade dentro, né? Então, bora pecar. Porque é isso que a gente faz. Mas a gente faz o quê? A gente está sempre pecando, mas a gente precisa de estar sempre se aperfeiçoando. O processo de santificação é esse. A sujeira dos nossos pés que dá durante a jornada, que é o pecado, a gente vai se separando dele. Separação. E a gente pensa, beleza, então eu vou começar a orar mais, vou começar a ler mais, vou começar a ir mais na igreja, vou começar a ter meus momentos com Deus, porque para mim santificar. Ok, isso é uma coisa também. Mas aí a gente vê que Deus, a pessoa de Jesus aqui, Jesus ele está ensinando um negócio muito além aqui.
Ele ensina sobre eternidade, ele está falando sobre o plano eterno divino através dos séculos, falando que ele já perdoou os pecados pelo seu sangue, já lavou o corpo, e a gente precisa de santificação. Porém, ele começa aí ele fala um pouco ali do... nem todo mundo está limpo, aí está falando de Judas, porque... Então, depois que ele lavou os pés de todo mundo, versículo 12, ele se assentou e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? É a pergunta, de repente, de hoje, né? Vocês entenderam o que Jesus está fazendo aqui? Vocês entenderam a profundidade de tudo que está acontecendo aqui? E aí ele continua no 13, vós me chamais de mestre e senhor, dizendo que eu sou mestre e senhor, e dizem bem. Por quê? Porque eu sou. Deus aqui, Jesus, ele se coloca na posição dele. Eu sou o senhor, eu sou o mestre. Vocês me chamam e chamam bem. Ora, versículo 14, e aí o buraco fica mais embaixo. Ora, se eu sou o Senhor e lavei os seus pés, vocês também deveriam o quê? Lavar os pés uns dos outros. Se eu, sendo o mestre, lavo os seus pés, vocês, sendo os menores, os aprendizes, deveriam fazer aquilo que o mestre faz. Lavar também os pés uns dos outros. Aí no 15, porque eu te deixei um exemplo, que vocês, assim como eu fiz, façam também. O que ele fez naquele momento, ele está falando para a gente fazer também. Lavamos uns os pés dos outros, né? Versículo 15, eu dei um exemplo para que vocês fazeis também. E no 16 ele termina essa ideia, né? Na verdade, eu te digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E ele no 17 fala o seguinte, se vocês sabem dessas coisas, vocês serão bem-aventurados se fizestes. O mestre, o Senhor, o Deus, lava os pés, que ele ensina sobre ser santificação, a constante aperfeiçoamento dos santos. E agora ele diz o seguinte, se você entendeu o que eu estou fazendo, você deveria fazer igual, porque eu sendo o mestre, o maior, estou fazendo, quem dirá você, que é nada, que simplesmente nada, você que é pó, você devia fazer, bem-aventurado, você devia fazer isso também. Então a gente entende que aqui tem um enorme fundamento de responsabilidade. Falamos sobre corpo, falamos sobre vida espiritual, mas a gente não poderia deixar de falar sobre responsabilidades nas nossas resoluções de ano novo, para que a gente entenda o que a gente vai fazer esse ano, que de repente muitos estão pensando, vou me abster mais, vou trabalhar menos, vou descansar mais. E a gente sabe, a gente viu domingo passado, para cada decisão de se abster, tem alguém fazendo mais força, tem alguém fazendo mais. Então, a decisão de se abster também é a decisão de botar mais peso no ombro do seu irmão. E agora ele fala o seguinte, se vocês são os meus discípulos mesmo, vocês deveriam, e deveriam é ordem. Vocês deveriam lavar os pés uns dos outros. O que é lavar pé? Santificação. Os pés se sujam durante a caminhada, durante a jornada, e nós, como cristãos, precisamos de nos separar dessa sujeira. Porém, não é cada um no seu próprio pé. Aqui Jesus deixa uma responsabilidade muito grande. O processo de santificação do Pedro foi Jesus que ajudou. Foi Jesus que limpou o pé dele. O nosso, se a gente quiser fazer igual Cristo, é nosso dever, é a nossa obrigação, e isso é mandamento, lavar o pé do outro. Como cristão, se a gente quer ser como Cristo, a gente deveria lavar o pé um do outro. Não tem como ser diferente disso. Lavar do outro, essas são as responsabilidades. Então, diferente do que a gente falou na semana passada, aqueles que se planejam para ser um fardo no próximo ano, aqui tem uma certa ordem. Se planeje para carregar mais peso, para fazer mais força. Se planeje para lavar pé. Ou no contexto do domingo passado, se planeje para limpar bebê cagão. Se planeje para fazer mais força. Se planeja para se arrasar mais, para se ferrar um pouco mais do que o comum. Se planeje não para ser um fardo, mas se planeje para carregar os fardos. Como Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. A gente está dizendo que, como obrigação, Jesus fala, se você quer ser igual a mim, carregue o fardo um do outro. Lava o pé do seu irmão. Se humilha, se abaixa, entenda que você é nada
E se você quiser ser igual a mim, você vai ter que se esvaziar, porque eu, sendo Deus, me esvaziei para lavar pé, para ajudar vocês no processo de santificação de vocês. O Senhor de todas as coisas, que cria o planeta, desde o mínimo micro ao máximo do macro de tudo, Ele criou todas as coisas e sustenta tudo isso com as suas mãos, pelo seu tamanho e poder, mas ainda assim, Ele se esvazia e lavou os nossos pés. Ele se esvazia a ponto de vir como homem nos ajudar na caminhada de santificação, porque sabia que nessa caminhada a gente vai sujar os pés. O problema do corpo já está resolvido. O problema de salvação, eternidade, Cristo já resolveu. O corpo já está limpo. E aí algumas coisas começam a ficar interessantes aí para frente, né? Dos 18 para frente, ele fala um pouco sobre Judas, ele dá aquele momento de falar quem que vai me trair, aí ele vai para Judas, blá, 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 blá. E lá no final chega uma parte interessante no versículo 30, que é quando Judas se levanta e vai embora. Simples fato de Judas se levantar e ir embora nos aponta que durante a lavada do pé, Judas estava lá. E a gente sabia, como a gente leu no versículo 3 e enfatizou, Jesus já sabia sobre Judas, mas ainda assim lavou os seus pés. Judas também teve o seu pé lavado, estava no meio. Jesus já sabia, mas ainda assim lavou os seus pés. Se você quer ter parte comigo, quer ser como eu, você deveria lavar pé também. O seu papel não é lavar o corpo, o seu papel não é facultar e decidir em quem é bom e em quem é mau. Não é decidir quem é Judas e quem é Pedro e quem é André e quem é João. O seu papel é lavar pé, até mesmo do Judas, porque naquele momento Cristo ajudou também no processo de santificação, lavando os pés também do Judas. O Judas foi embora bem depois. Não é nosso papel escolher a quem lavamos os pés. Nosso papel é nos diminuirmos, entendermos que a gente é pó e lavar o pé de todo mundo que está sentado na mesa. Não é a gente que escolhe, é o mesmo papo da mesa, é o mesmo papo do banquete. Não é a gente que escolhe quem fica com o pé limpo. O meu papel é limpar pé. Nosso papel é fazer mais força, é ajudar cada um nos seus processos de santificação. Então Judas sai e ele fala sobre que vai ser glorificado, é necessário. E no versículo 33 ele faz igual a gente faz aqui na capela de vez em quando. No finalzinho, de repente Jesus estava pensando assim, será que essa galera entendeu o que eu estou fazendo? E no final então ele reforça, né? Tipo assim, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, aí Jesus fala no versículo 33, filhinhos, porque aí já entendeu, tem crianças no nosso meio, infantis, pessoas que não vão entender. Filhinhos, ainda por pouco eu vou estar com vocês. Vocês vão me buscar, mas não vão me achar, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Porém, versículo 34, um novo mandamento eu te dou. Aí ele resume tudo o que ele estava tentando ensinar. Um novo mandamento eu te dou. Mandamento não é opcional. Mandamento não é facultativo. Mandamento, é ordem. O Senhor de todas as coisas te entrega uma nova ordem. Que ordem que é essa? No versículo 34. Um novo mandamento eu te dou. Que vocês amem uns aos outros como eu te amei. Está escrito dessa forma. Como que Cristo nos amou? Que é o primeiro versículo que a gente leu. Nos amou, nos amando até o fim. Nos amando, mesmo que isso tenha lhe custado a própria vida. E Jesus fala o seguinte, o mandamento, a ordem, e vocês não estão autorizados a desobedecer, se vocês forem cristãos, é esse. Ame, mesmo que isso custe a sua vida. Percebe o tamanho e a profundidade dessa responsabilidade? Percebe que a gente não tem opção? Percebe que não é eu que escolho fazer mais força ou menos força? Uma vez que você é cristão, já era, brother. É daqui para baixo. É ladeira abaixo. É isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho, pelo menos é o que está escrito. E o versículo 35 ele ainda fala exatamente isso que eu falei. Nisso, o quê? Amando os outros a ponto de morrer, se necessário, por eles. Nisso vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Se amar um ao outro. Então não tem outra forma de ser. Não tem palavra maneira. Não tem movimento do sei lá da onde. Não tem
cair fogo do céu, não tem mega church pulando troço e estourando luz. Não tem nada disso. Nada disso vai te fazer ser conhecido como cristão. O que vai te fazer? A única coisa, ele fala muito claro, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se amares como eu te amei. Como que Deus amou a gente? Regaçando, né? E é isso, é fazer mais força. Amar como Cristo amou é fazer mais força. É arregaçar. É perder. É o que a gente fala aqui, meu irmão está com frio, eu vou tirar a minha camisa e vou dar para ele. Quem sentir frio sou eu e não ele. Aqui, normalmente, a gente prega um evangelho invertido, né? Invertido do que a gente ouve. Você vai vir para cá, você vai ficar mais pobre. Você vai ficar um monte de coisa que a gente faz. Vai cansar mais, vai fazer mais força, vai remar mais forte, vai carregar a merda de todo mundo, vai limpar bundas, né? Igual a gente falou domingo passado, os bebês cagãos. Nosso papel é esse, limpar pé de todo mundo, limpar pé, fazer mais força, ajudar todo mundo no seu processo de santificação. Mas aí você fala, poxa, caramba, mas Jesus falou que o fardo dele era leve. Eu não sei muito bem, de fato, explicar sobre isso. O fardo leve, o jugo suave. Mas eu sei que o mesmo que falou que o fardo é leve e o jugo é suave, foi o mesmo que morreu crucificado. Os discípulos que andaram com Cristo, tocaram e almoçou junto e comeu e zoou, os que encostaram em Cristo e receberam os seus ensinamentos, também viviam a partir de fardo leve e jugo suave. E todos eles foram assassinados, a maioria. Que fardo leve é esse que acaba com uma cabeça sendo decepada? Que tipo de jugo suave, fardo leve é esse que acaba com um apedrejamento em praça pública? Ou sendo crucificado de cabeça para baixo? Eu, sinceramente, essa é uma parte que me foge da cabeça, porque fardo leve não quer dizer menos esforço, não quer dizer que vai ser um morango, muito pelo contrário, parece, pelo que eu vejo em Cristo, que aquele que falou que o fardo era leve, ele foi crucificado, ele foi assassinado. Ele e os seus discípulos também, e todos os outros, e após, e uma galera, foi todo mundo junto. Todo mundo foi brutalmente assassinado por amar demais. Por amar demais. E parece que esse é o dever, como cristão. É um fundamento de responsabilidade, fazer mais força. Fazer muito mais força. A gente tem que ser sincero, fazer muita força. É agradável? Não. É injusto? É. Graças a Deus que o evangelho é injusto, porque se fosse justo a gente estava todo mundo no inferno. Graças a Deus pela injustiça do evangelho. E é injusto mesmo. Porém, aqui é uma parte minha. Aí a gente acabou essa parte, só falta um momento aqui, mas parte minha, meu pensamento, sabe? A maioria de nós que ouvimos e participamos dessa conversa nesses 3 domingos, por mais, de repente, por mais impactante que seja esse tipo de informação e conversa, por mais maneiro que seja, a gente está ouvindo, a gente está... Caraca, muitos ou quase todos dos que ouvem, nós e mais aqueles do YouTube, do Spotify e mais quem chama a Capela de Casa, muitos ou a maioria, quase todos, só estão emocionados mesmo. Não tem ninguém com senso de responsabilidade que vai sair daqui e vai agora fazer a sua parte. Não, a maioria de nós estamos só emocionados. É emoção. A maioria de nós vai esquecer desse papo no almoço de hoje. E os mais valentes vai durar uma semana. E acabou. A gente é emocionado. A gente é emocionado porque a galera às vezes precisa, sei lá por quê, não entende, não estuda sobre Cristo, ou sei lá por quê. A galera está precisando e buscando coisa que amacia. Se, por acaso, essa é a sua necessidade, algo que amacie sua fé e a sua... Aqui não vai ter. Aqui não vai ter. Aqui ninguém amacia. Aqui o evangelho é loucura, porque é o mesmo de Cristo. E às vezes a gente está procurando um lugar que a gente seja amaciado e que... Aí você vai ter que procurar lá o lugar do pastor com o óculos caído e falando, te chamando de meu lindo e falando que esse vai ser o seu ano, meu lindo. Mas, brother, aqui não tem nada que me faça ter poder para fazer isso para você. Não tem. Aqui não. Aqui não tem. Aqui, se a gente quiser esse evangelho louco que está por aí, aqui não vai ter. Você vai ter que procurar outro lugar. E normalmente não é nem outra igreja, é outra Bíblia. Porque nessa daqui o bicho pega.
Nessa daqui o bicho pega. A maioria de nós estamos emocionados, essa é a verdade. Infelizmente, a maioria de nós estamos emocionados e a maioria vai voltar querendo de novo que esse seja o seu ano e vai querer ouvir um negócio que vai dizer que profetiza, que não passa de um mero desejo, mas ele fala que profetiza e você... Brother, não é possível que a gente ainda está tão cabeçudo a ponto de acreditar que esse é o evangelho, que o Senhor de todas as coisas se esvazia, vira homem, morre por nós, lava os nossos pés, Deus lavando nossos pés, pra gente ser amaciado, tá ligado? Não é esse o evangelho que tá aqui. Infelizmente, esse é o evangelho que a maioria dentre nós, isso aqui, eu queria muito quebrar minha cara, que vocês me ligassem e falassem, tô todo mundo aqui regaçando. Mas, infelizmente, 36 anos de idade que eu tenho, nasci nesse meio, prego e lidero há muitos anos antes mesmo da capela existir. E nunca foi diferente. A maioria de vocês só estão emocionados. E vamos esquecer isso logo depois do almoço. Ninguém vai decidir fazer mais força, vai ser pouquíssimos emocionados. De repente, você quer uma profecia. Posso dar uma profecia? Esse não vai ser o seu ano. Não tem nenhum amém, né? Esse não vai ser o seu ano. Esse ano, pelo menos aqui, assim como todos os outros, sempre será o ano de Cristo. Porque aqui a gente faz as coisas dele, por ele e para ele. É o evangelho sofredor. É o evangelho da vida real. É aquilo que está escrito, pelo menos. Aqui não tem isso, não. Esse ano você não vai ficar... Se depender de mim, você ficaria mais pobre. Porque eu arrancaria mais dinheiro seu para a gente ajudar mais gente. Essa é a profecia que eu consigo te dar. Pela Bíblia, eu garanto. Consigo fazer você ficar mais pobre. E é isso. Mas há entre vós, né? Assim como Jesus estava falando aqui, nesse próprio capítulo, é até interessante. Ele, após dar esse negócio impactante, todo mundo ali emocionado, só emocionado. E Pedro falou o seguinte: Senhor, vão matar se os soldados romanos vierem, o pai vai cair para dentro, que ninguém pega aqui é nós. Aí Jesus fala o seguinte: filhinho, brother, você está emocionado. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é isso que aconteceu. Gente emocionado, gente que na hora grita pra caramba. Mas na hora de morrer, na hora de lavar pé, não lava pé nada. Infelizmente, todos os que me ouvem, a maioria vai estar nesse bonde que vai esquecer logo depois da cochilada do domingo à tarde. Mas eu creio que pode haver alguns, 1% que seja, tá bom, que realmente ouviu isso e fez algum efeito e vai pensar durante a sua devocional, que é quase ninguém que faz também, e a sua devocional você vai ouvir e vai orar e de repente você vai decidir lavar pé, você vai decidir ser um lavador de pé. Para você que resiste a isso, o meu desejo e a minha oração por você é que Deus te dê força, mano. Resista. Meu conselho é isso, resista, faça força mesmo. É injusto pra caramba, é caminhada pra baixo, é de ajoelhar no pé do outro, é de fazer mais força, é de remar mais forte, é de limpar uma cagada de quem não tem responsabilidade para limpar o seu próprio cocô. É isso que é a vida, é isso. Mas se você é 1% que tá ouvindo e realmente a fazer alguma coisa, resista, brother. Resista. Porque é loucura mesmo. E até o último dia da sua vida vai ser isso. Não vai mudar nada. A única coisa que melhora é quando você chega no céu. Porque aquele que quiser ganhar a própria vida vai perder a próxima. Preto no branco do que está escrito. E aquele que quiser ganhar a próxima vai perder essa. Deus não vai fazer o seu nome ser grande e te colocar em lugares altos e vai fazer você romper os seus limites esse ano. Não vai. O seu nome só vai afundar mesmo. A gente só vai ser anônimo. Ninguém vai lembrar de você. E graças a Deus se isso acontecer, porque pelo menos o nome de Cristo sendo conhecido é o suficiente. E isso que é o que o Evangelho está falando. Eu não sei, né, se todos já sabem, mais uma vez, totalmente de mim, mas a gente contou a novidade para algumas pessoas, né? Eu e a Bia, a gente está se mudando. A gente vai ficar aqui presencialmente com a capela com vocês só até mês que vem.
e a gente está se mudando, a gente não vai estar mais aqui. E de repente, seja por isso, sabe, que algo dentro de mim gritando nesses últimos dias, não sei, uma certa pressa, sei lá, estou indo embora, mas eu preciso de colocar isso de forma clara, isso que grita dentro de mim de uma forma clara. Esses 3 domingos foram bem claros, eu sei, passei do ponto direto, toda hora eu passo do ponto, passando e falando demais e sendo, ok, eu até peço perdão para vocês que não chamam Capela de Casa, que às vezes estão aqui, entenderam, mas existe uma certa pressa em mim, eu estou indo embora, continuo sendo capela, vou ser capela pela vida, mas eu precisava deixar isso claro. Vou estar aqui ainda mês que vem, vou estar aqui, a gente vai conversar de novo, vou pregar de novo, a gente vai estar junto, mas eu não conseguiria começar um ano sabendo que você se planeja para esse ano sem te lembrar dessas bases das suas resoluções. Entender os seus princípios, entender os seus fundamentos, entender as suas responsabilidades. E não sou eu não espero nada de você. Eu espero nada. Minha expectativa é 0. Não espero que você... Não é minha. Véi, esqueçam o meu nome para sempre. Nem lembra de que eu passei aqui um dia. Mas Cristo tem uma expectativa. Cristo nos criou, que a gente viu domingo passado, nos deu uma graça sob medida. Ou seja, nos deu dons, talentos e virtudes que só a gente tem. Cada um tem uma coisa específica. Então, para um corpo como um todo, sendo um corpo por meio de todos temos que fazer a parte que a gente recebeu para fazer. Para que o corpo não sobrecarregue. Para que não chegue um fazendo mais força e o outro na praia, no morango, a vida. Porque Cristo, a vida não é muito morango, não. E é isso. A gente finaliza a série de resoluções dessa forma. Espero que essas conversas tenham sido proveitosas. Mais uma vez, me passei várias vezes e peço desculpas por isso. Principalmente para vocês que não chamam Capela de Casa, que de repente está ouvindo aí o Spotify aleatoriamente, ou que veio num desses 3 domingos. Mas algo gritava dentro de mim e eu precisava de colocar isso, porque de repente a gente não vai ter tanto tempo de troca ainda. Não sei como que é, o que a vida prepara. Mas espero que vocês cumpram aquilo que Deus deu para vocês fazerem. E é loucura mesmo. É pesado, é mais difícil, é fazer mais força e é loucura. Loucura. A profecia da Bíblia é essa. Então é isso. Espero que vocês tenham um bom restante de domingo. Um bom almoço aí com a família. Cochiladaça da tarde. E espero vocês domingo que vem. Já estamos fora da série domingo que vem. E vamos orar? Senhor, meu Deus, te agradecemos por mais um tempo aqui entre família, entre os nossos irmãos. Agradeço porque o Senhor tem sido bom nos dias bons, a qual a sua graça nos surpreende, nos dias maus que a gente, como ser humano, acha que o Senhor nem está presente, que de repente a gente até confunde com castigo, o bicho está pegando, mas nos dias maus o Senhor também é bom, o Senhor não deixa de ser bom, a sua bondade não se limita naquilo que eu passo na minha vida. Agradeço pela sua bondade, agradeço porque o Senhor limpou o corpo. Aquilo que a gente jamais poderia fazer, o Senhor fez por nós. E eu te agradeço, e se nada mais o Senhor fizer por nós, já está bom. Porque tudo que a gente precisava, o Senhor já fez. Morrendo por nós, nos salvando, nos banhando com o seu sangue. E que o Senhor dê força para esses poucos resistentes que vão realmente se empenhar em fazer mais força. E não tem promessa de melhora nenhuma, mas ainda assim eu sei que alguns vão se empenhar em fazer mais forças. E para esses, Deus, o Senhor sustente. Peço que o seu Espírito sustente com força, com sabedoria, com graça. E que essa caminhada seja uma caminhada de muitos frutos. Isso é o que eu te peço. Amém? Amém. Muito obrigado. Até domingo que vem. Valeu.